Asuana pekatu, asuana penachika, aitau semoi, shekutara, aura mashibe, shibe poranga, poranga kanga, arusa muda, arusibe poranga. Iki usumu kine saisu Nanirurai kua uata Usuta ukiri achisuchiuki Usuta ukiri achisuchiuki
Indahiane, Tanakanata, Ikisani Saisu, Ikisani Saisu, Ikisani Saisu, Ikisani Saisu. Agora é hora de deixar a terra dos mortos, Borá. Vamos para a cabana de morada. Depois que as águas do grande rio cobrirem a terra muitas vezes, voltaremos para guardar a negação para os restos do Cauã. Moirá não pode ficar na terra dos mortos. É Moirá que tem que levantar o arco de Cauã contra os inimigos. Bom dia, dona Isabel. Veja, esqueci da escuridão da noite. Eis que se revela em vossos olhos a terra dos Mapuá. Capitão! 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 É um dos vossos homens que se adiantaram para deixar nossa chegada mais segura? Em terra? E os outros, capitão? Certamente tiveram o mesmo fim deste na mão dos Mapuá. E é o que acontecerá conosco se não chegarmos logo no engenho. Então vocês nos trouxeram aqui para morrer espetados pelos índios? O governador os contratou. Aceitaram. Sabiam dos riscos. Nos falaram que os índios não atacam quem está no engenho. Vós mercês estão vendo algum engenho aqui? Deixe dona Isabel em paz, seu bando de anto. Cuide do que lhe mandem fazer.
a Branca procura? Nada não. Estamos no rumo certo, dona Isabelle? Sim, capitão. Mais hora e meia de caminhada entraremos no engenho. A senhora é mulher de muita coragem. Só não entendo por que se dispõe a correr tantos riscos. Sei dos meus motivos, capitão. Vós mercê certamente sabe dos seus para ter aceitado essa empreitada. Sei, dona Isabelle. Pode acreditar nisso. Aliás, quem é mesmo o senhor? O governador me prometeu uma escolta de soldados. E no embarque, me pareceu o senhor e esses homens aí. Pedro Duarte, capitão de Sua Majestade, mas por ora, também um vosso criado. Dona Isabelle, no abandono que vive essa província, o governador não tem soldados nem para proteger o seu palácio. Por isso, recorreu como tantas vezes antes aos meus préstimos e desses homens. Vejo que estou bem arrumada. Não temas, cuidaremos da senhora como encomendado pelo governador. Ele lhe tem em grande conta, não é, dona Isabelle? Sim, capitão. E muita. Tanto que me mandou uma escolta de 3 gatos pingados. Que bem sabia? Não são páreo para os Mapuá, capitão. Então, vosmecê pretende retornar ao engenho no meio dos Mapuá. É isso mesmo que escuto? Os ouvidos de Vossa Excelência não lhe enganam. Foi exatamente o que disse. Mas não basta querer. É preciso poder e vosmecê não tem como tocar aquele engenho sozinho. Que, diga-se de passagem, não existe mais. Os índios e o mato destruíram tudo. Duas léguas de frente por uma légua de fundo. Não se nega o investimento e esforço de vosso pai, mas deu com os burros nada. O que se pode fazer? Duas léguas de frente por uma légua de fundo. As margens do rio Paraubaú. As medidas de uma sesmaria eu as sei muito bem, dona Isabel. Não precisa vosmecê ficar me repetindo. Então o senhor sabe também que o que vale é a terra. E esta carta que carrego assinada por Vossa Excelência nos assegura o domínio da terra do Paraubaú, onde há muitos anos havia uma missão jesuíta. Esta carta de Sesmaria
dada a vosso pai precisa ser confirmada pela casa real. Mas isso só irá acontecer, dona Isabel, se as terras estiverem produzindo aí até 2 anos. Seu pai abandonou tudo e foi para Portugal. E desde então passaram-se 6 meses. 6 meses. E nem uma mandioquinha cravada na terra. Até a palhoça velha que havia por lá, os índios botaram fogo. Açúcar? Açúcar não há de se fazer nunca. Vós me bem conta o quão custoso foi dar-lhe estas terras? Ao governador, cabe distribuir as terras. Mas haviam outros pretendentes. Mas atendi ao pedido de vosso pai. Muito, é claro, em agradecimento ao seu avô, seu José Breves, pelo que tem feito a minha família lá em São Vicente. No Brasil, prospera-se mais do que aqui no Maranhão e Grão-Pará. Todos somos gratos à consideração de Vossa Excelência. Mas há de se fazer a terra produzir, dona Isabel. Plantar a cana, fazer o açúcar, a farinha e colher todos os frutos da mata que tanto Portugal carece. Como esse Estado irá progredir, ter progresso frente à corte, se tudo que se produz aqui são promessas? Estou disposta a tocar o engenho e fazê-lo um dos mais produtivos da região. Vós me ser uma garota teimosa. E com todo respeito, creio que tem que seguir o caminho da sua família e partir para Portugal. Deixando as terras. Para quem possa produzir. Creio que a essa altura, o governador já tem em mente alguém para nos suceder na terra do Parauapebas. Talvez. Talvez. Um amigo ou até mesmo um parente, governador. Todos sabem quão cobiçada se tornou aquelas terras, desde que meu pai produziu lá e fez os primeiros negócios com Portugal. Mandou somente alguns carregamentos de açúcar e alguns barris de cachaça. Nem deu para animar Vossa Majestade. Serviu para animar os ambiciosos da corte. Mas isso não vem ao caso. Governador, fato é que preciso do vosso apoio para ir lá. Preciso saber de fato o estado das moedas e das outras máquinas. Depois irei até Lisboa levantar recursos com meu pai para fazer tudo funcionar novamente. E se não houver mais máquinas por lá? Não havendo mais o que recuperar, de fato, o melhor seria abrir mão do engenho. Refazer tudo de novo seria um custo demasiadamente alto para a nossa família. Nesse caso, abriria a mão desta carta. Interessante. Imaginei que Vossa Excelência se interessaria em nos apoiar nesses termos. Pelo sim ou pelo não, o que vós me ser precisa para começar a sua empresa? Uma boa guarnição para desembarcar no engenho. Embarcação não carece? Creio que já deve ter conseguido com seus amigos jesuítas. Sei muito bem da amizade da sua família, dona Isabel, com a Companhia de Jesus. Mas quero avisar, não os quero por lá. Já basta tudo que fazem com as suas missões. Pegam tudo que é índio, colocam um crucifixo no peito e pronto. Estão evangelizados, convertidos à santa fé e protegidos do trabalho. Protegido da escravidão, senhor, quer dizer. Já vi que vós me ser reza a mesma cartilha dos jesuítas. E como poderia ser diferente? Não somos todos católicos? O catecismo não é o mesmo? Mas não é disso que estou falando. E repito aquilo que já disse. Jesuítas lá, não. Já basta que eles estão tomando conta de tudo do outro lado do rio.
é minha esposa, Dona Joana Albuquerque. Se fosse por ela, já teria voltado à boa vida de Portugal. Mas cá estou, impondo essa formosura a tamanho sofrimento. E por quê? E por que, Dona Isabelle Breves? Para servir Vossa Majestade? Para que eu possa encontrar finalmente o caminho do progresso? Vossa Excelência é um dedicado servidor da coroa. Muito haverá de ser recompensado pelo bom serviço prestado. Mas Lisboa não se contenta com palavras. Querem naus e naus de açúcar. E é isso que temos que entregar. Caso contrário, cabeças vão rolar, Dona Isabel. Vós-me entende o que eu estou a falar? Cabeças vão rolar. Vós-me quer me ver sem cabeça? Claro que não, governador. Então volte para a terra, pelo amor de Deus. Se livre dos índios e produza, produza e produza. E se não conseguir, me deixe encontrar quem o faça, pelo amor de Deus. Isso lançou modas de falar com uma dama, meu marido. Não ligue para os exageros do governador. Por outro lado, creio que essa reunião não pode se demorar mais, ou perderemos a missa. Eu e Dona Isabelle já estamos entendidos e conversados. Desde já agradeço vossa atenção, governador. Que dias, meu Deus, que dias são esses? Mas tudo bem. Suporta pouco a educação do governador. Mas ele também terá que suportar saber que não abrirei mão dessas terras com facilidade. Vamos, Maria José. Creio que seja vossa. Sim. Obrigada. Me faria falta. Notei que é de uma delicada cera, quase uma joia. Confirma seus comentários de que o seu Manuel Breves sempre cuidou de suas filhas como princesas. Agradeço mais uma vez. Insisto que não guarde mágoa pelos modos de meu marido. No fundo, tem um bom coração e haverá de auxiliá-lo no que for possível. Mas sempre temeroso, é claro, de que algo vos aconteça no meio daqueles sítios selvagens. É preocupação desnecessária. São diminutos os riscos. Dentro do engenho, os Mapuá nunca atacaram. Mas vosso pai e todos os que com ele estavam tiveram que fugir às pressas de lá. Vosso tio e vossa irmã, lamentavelmente por lá, perderam suas preciosas vidas. Como disse, agradeço mais uma vez. Não seria vergonhoso vós me se abandonar essas terras e seguir para Portugal, como já fez toda a sua família. E depois, se até o Natal não houver produção naquele engenho, a sesmaria ficará sem efeito. E isso não pela vontade do governador, mas pelo que diz a lei de Sua Majestade. Saibam que naquele engenho perdi meu tio Ângelo, não minha irmã Catarina. Sei que a Helena ainda vive entre os Mapuá, e a reencontrarei. Quanto ao engenho, nós o reergueremos, e logo voltará a produzir a cachaça e o açúcar que por lá já fizemos. Faremos do engenho dos Breves motivo de orgulho para essa esquecida e maltratada província de Sua Majestade. Desculpe, mas não fará. Desculpe, mas farei. Tenha um bom dia, Dona Joana. O que quer, meu marido? Que os Breves realmente mandem seu açúcar para Portugal? Essa pirralha? Não creio, minha senhora. É uma mulher bonita e decidida. Não conseguiu arrancar o apoio de vós-me-ser? Já não tem os jesuítas do lado dela? Faço ideia de que não será capaz quando descer em Lisboa. Mas primeiro ela tem que desembarcar no covil dos Mapuás e sobreviver a eles. E vós-me-ser não está lhe assegurando a guarda? Ainda mais que conta com a amizade dos jesuítas, que sabe como amansar os índios. E conseguirão produzir muito açúcar,
tal qual já faz os próprios jesuítas na missão do Arucará. Já disse que não quero jesuítas por lá, minha senhora. E esses jesuítas lá têm modos? Não respeitam nada. Logo se meterão naquele engenho também. Ninguém consegue colocar mãos na igreja, meu marido. Então, de acordo com seus pensamentos, prometer apoio a Dona Isabelle Breves seria um grande problema? Sim, sim. Não. Veja, meu amado esposo, que o pretendido sucesso da volta de Dona Isabelle ao engenho dos Breves e muito depende da qualidade da guarda que Vosmecê oferecerá. Com tantos conflitos e necessidades da província, o senhor dispõe de bons homens hoje para oferecer a Dona Isabelle? Capitão, éramos 12. Agora só tem nós 3. Se essa mulher não for louca, se souber para onde está nos levando, eles vão nos dar bem. Né, capitão? Sobrará mais para nós. Nosso destino é o inferno ou paraíso, Gibão. Nota-se que estás bem aqui, Maria José. Me alegra que essas terras te sejam mesmo familiar. Sigamos, capitão, ou a noite nos encontrará nessa mata. Teremunha yane, amam putari, kuauri, waita. Capitão! Veja, mais um dos nossos. Melhor seguirmos. Os Mapuá agora mesmo nos espreitam. Vamos então. Por que Boirá se atravessa na frente da flecha de Naí? Porque sou boirá dos Mapuá. E desde que boirá era curumim, aprendi que os Mapuá não matam mulheres indefesas, mesmo que sejam estrangeiras. Cada pé branco que pisa sobre essa terra, que toca nas matas, se banha no rio, representa a morte que se aproxima do nosso povo. Por isso precisamos de cuidar com todos os brancos. Eles são malvados e acabaria com todos os Mapuá se pudessem. Os brancos não poupam a vida de mulheres e crianças do nosso povo. Mas os Mapuá não são brancos, não matam mulheres e crianças. Da boca de Boirá sai a palavra certa.
Ibotira. Boirá, só pode ser Ibotira. Boirá. Merupi. Inaê viu Ibotira dos Mapuá. Ela está com os estrangeiros. Inaê tem que arranjar outra hora para brincadeiras. Agora temos que pedir esses estrangeiros de entrarem na terra do pau cruzado. Inaê não brinca. Chega. Não era pra Inaê ter vindo. Aqui. Cunhampuranga. Ibotira! Ibotira! Agora já entraram no pau cruzado. Depois buscaremos Ibotira. Vamos ver quem pega mais peixe? Por que não expulsamos logo quem está no pau cruzado? Por que aqueles brancos ainda estão em pé na terra Mapuá? Aquele pau cruzado foi colocado quando aqui era a granja de Mapuá. Os mais antigos aceitaram amizade com o pajé dos brancos e deixaram ele colocar aquele pau cruzado lá e fazer morada na terra Mapuá. Ele era bom para os Mapuá. Os Mapuá foram bons para ele. Mas um dia, o pajé branco foi embora e vieram outros brancos que não sabiam ser amigos do nosso povo. Por isso os Mapuá guerreiam contra eles. Mas os antigos decidiram deixar o pau cruzado em pé porque haviam prometido por seu amigo branco pajé. Assim, se um dia ele voltar à terra Mapuá, vai saber encontrar seu lugar. Os Mapuá não derramam sangue sob o pau cruzado. Por isso os brancos que chegam lá vivem mais tempo. Se o cacique Emberê não tivesse dito que quebraria o arco de Inaê, ela já teria ido expulsar aquele estrangeiro. Quando o nosso povo se mudou para o centro da terra Mapuá, os nossos pais ficaram para proteger a terra dos mortos Mapuá. Mas agora que os mais velhos chamaram todos os Mapuá para a mesma aldeia, depois de colocar Cauana e Gaçaba, Boirá e Inaê também vai morar com seu povo. Inaê quer viver onde mora todo o seu povo. Inaê tá com ira para arranjar marido.
Chegamos, capitão. Sejam bem-vindos. Dona Isabelle, Sim, padre. conforto aqui não se tem, mas pode se agasalhar por onde encontrar algum telhado. E o restante da tropa, Dona Isabelle? Não há mais uma alma além da que o senhor pode ver, padre. Onde você está você? Não esperava encontrar jesuíta aqui. Eu sou o único. E cá não estou por livre opção. Me acompanhe. Essa palhaça é o que temos de melhor para abrigá-la. As construções do engenho que vosso pai ergueu estão consumidas pelo mar. Não me recordo de tê-lo visto antes, mas parece conhecer-me. E eu nem vosso nome sei. Padre André, da Companhia de Jesus. Eu só não a conheci em pessoa, mas da vossa teima com o governador para manter a posse dessa Sesmaria, eu tenho ouvido bastante. E eu que pensava que no seminário só se ocupava com assuntos santos. O que faz aqui? A companhia sabe que suas terras de missões estão do outro lado do rio Parauaú. Foi com muito sacrifício que cá cheguei, vindo justamente do outro lado do rio há 2 semanas. Com esses índios que vós me serve por aí, fugindo da missão Arucará. Fugindo, padre. É possível que antes de vossa partida a notícia ainda não estivesse chegada em Belém. Mas a missão Arucará foi completamente devastada pelos Mapuá. E antes do derradeiro momento, o padre Tiago, nosso mestre, ele pediu para que trouxéssemos para guardar no antigo engenho dos breves os santos objetos de liturgia. Ele sabia que dificilmente chegaríamos até aqui. Mas que se chegássemos, os santos objetos estariam seguros. A companhia ou o governador, em algum tempo, nos oferecerão meios para voltar para Belém. Pelo menos era o que o padre Tiago confiava quando nos mandou trazer tudo para cá. Então o padre Tiago está no Arucará. Estava. Creio que por lá ninguém se salvou. Os Mapuá caíram ferozes sobre a missão. Vós me sei conheceu, padre Tiago? Sim. Foi amigo da nossa casa ainda. Há situações que estão para além de nossas vontades, meu filho. Esse é um caso. A Sesmaria está lá no abandono, sem produção. O governador a tomará de volta. E pode fazer isso? Pode, é a lei. Se recebe a terra de Sesmaria e não tira benefícios dela por 2 anos, fica o dito pelo não dito. E a coroa entrega para quem puder fazer melhor uso. O engenho estava ainda a passos largos. Faríamos de nossa indústria a mais rica de toda a província do Maranhão e Grão-Pará. Mas Messê não tem o que tirar a seu pai. O mesmo espírito de fé nos frutos da terra. No trabalho, padre. Meu pai, em vez da simples colheita do que já se brota naturalmente dessas matas, se propôs a plantar para produzir. Onde cresce melhor a boa cana? Que lugar mais adequado para mandar a produção? Tanto para Santa Maria de Belém como para Lisboa?
Meu pai, meu tio, minha mãe e até minha doce imperalta irmã Catarina. Todos entusiasmados com o promissor engenho dos brevos. E tudo dando certo. Até que o próprio governador agisse para destruir. Como o senhor bem sabe, não foi meu pai que mandou atacar os Mapuá. Claro que não. Mas pagou preço. Acabou perdendo o irmão e a filha. Que tragédia. Não há uma pessoa sensata que não compreenda o desalento de seu Manuel com o engenho na terra dos Mapuá e sua partida para Portugal. Me causa estranheza a sua decisão de ficar e a insistência em manter aquelas terras. As terras hoje pouco me interessam, padre. Se não abro mão dessa carta que sobre ela me dá posse, é para impedir que outros lá se instalem e guerreiem contra os Mapuá. Pelo menos até que reencontre minha irmã Catarina. Preciso do vosso apoio. Também tenho essa fé de que vossa irmã está viva, mas o que de nós espera? Um navio e alguns homens para retornar ao Egito. Uma barcaça boa e remadores para chegar lá seguramos, mas encontrar homens dispostos a desembarcar na terra dos Mapuá é muito difícil conseguir. Mesmo outros índios temem encontrar-se frente a frente com guerreiro ou guerreira Mapuá. Só quem possui tropas na província é o governador. E ele não é nosso nem vosso amigo. Irei ao governador outra vez. Mas ele quer as vossas terras. Conto com isso, padre. Agradeço sua atenção. Espere um pouco. Tenho algo para vos dizer. Fique aqui que já volto. Ave Maria e pura graça sui, inei yara neiruma, iumu meu catu, ineu paim cunham terapé, imu me catu, inhá ne merica sui, Jesus. Santa Maria Tupanamanha, reiuru rei anerece pecadori, rupiquiri, ianema nureme, iuri iaoé. Bravo! Bravo! Veja o que bem domina nossa língua. Como estava certo para Antônio Vieira profetizar que um dia todos os fios dessa terra seriam unidos por uma única língua que unisse a beleza dos fonemas da mãe Portugal com o doce falar da gente que primeiro chegou neste Maranhão e Amparo. É para vos descer. Mantenha sempre consigo. Há de ser uma lembrança constante em suas orações. Quem com Maria caminha, nunca está sozinho. Não experimenta um dos males mais terríveis nesses rincões, que é a solidão. Santa Corusarangalaropi, Yane Pisirukipana, Yane Yara, Yane Royanyanashi, Payareraupé, Payarimi, Yao. Foi por ele que tive a notícia que minha irmã Catarina ainda estava viva em Mapuá. A menina branca? De fato, não poucos viram ela guerreando no meio desses índios. O que me move é a esperança de reencontrá-la. Eu nunca vi. Mas dizem que se reencontrá-la, estará diante de uma índia. Tenho certeza que ao me ver, voltará nela a consciência de ser uma portuguesa. Pode-me ser tudo e mais um pouco do que nos falou a respeito, Padre Tiago. Agora o padre acrescentou curiosidade ao meu cansaço. O que de me dará nada falar, seu bom mestre? A noite cai. Buscarei algo para vós me ser comer. Pode chegar e comer. A gente prefere carne de anta mesmo.
Quais são as horas agora, capitão? Com dia agiremos. Se depender do meu querer, amanhã mesmo a gente deixa na terra dos infernos. Ianepaia, Inereicu, Uaa, Iucaupé, Nerera, Iumuité, Iurine, Iaraçauá, Iané, Arapé, Uimunhã, Neremutara, Ique, Iuipé, Maiucaupé, Iané, Miapé, Araiaué, Remeê, Iané, Arama, Iuiara, Deperduare, Iané Watari, Tenhê, Recheare, Iané, Iaari, Secupuxiquiti, Tepiciro, Iané, Upaim, Maã, Puxi, Suí, Iaué. A cunhã mais linda de todas as Mapuá é Ibotira. Venha conosco para nossa aldeia. Ibotira tem que vir agora. O povo de Ibotira espera ela para lhe devolver a alegria. Vão embora. Eu não sou Ibotira. Ibotira não sabe mais que é Ibotira. Faz muito tempo que Ibotira foi levada pelos brancos para ser escrava deles. Mas o cacique Emberê sempre esperou pela volta de sua filha. E agora que ele foi para a grande aldeia, Boirá e Nayê irão levar Ibotira até ele.
Imaginei que já estivesse. Faz pouco tempo isso tudo estava em pé e produzindo. O negócio de meu pai realmente vinha se mostrando ser um sucesso. Com o engenho funcionando aqui, dentro da antiga missão dos jesuítas, tivemos a paz com os Mapuá. Nós não saíamos para os campos e floresta deles e eles cá não vinham. E isso foi bem até que... O governador resolveu se ajudar. Mandou tropas para guarnecer o engenho. Pelo menos era o que pensávamos, mas de fato eram víboras, cujo intento era nos indispor com os Mapuá, para que os breves abandonassem o engenho e o governador o entregasse para um parente seu. E assim ficassem com os lucros do comércio, dos produtos e do engenho com Lisboa. Isso. E tudo se precipitou sobre nossa cabeça naquela terrível noite. Em que os Mapuás atacaram? Não. Na noite que o capitão Frazão e seus homens atacaram a aldeia Mapuá. Muitos índios morreram no ataque, mas o capitão, com seus mais de 30 homens e com todo o armamento que tinham, também não sobreviveu. Na manhã seguinte, meu pai decidiu que todos deveríamos retornar para Belém. Foi nessa retirada, já na praia, que os Mapuá nos atacaram. Meu tio Ângelo morreu no ataque e minha irmã Catarina foi levada pelos índios. E o restante da história você já conhece. Vosso pai Manuel Breves e sua mãe se foram abandonando tudo o que aqui tinham feito. Fui e voltei, padre. Diferente do resto da minha família, acredito que minha irmã ainda vive. Não posso abandoná-la. E Vosmecê me ajudará a encontrá-la. Me perdoe, mas... Vosmecê é um jesuíta. Não podes virar a costa para uma alma necessitada. E é nesse estado que me encontro agora. Preciso do vosso auxílio, padre. Não só por mim, mas por minha irmã. E tem mais. Se depender de mim, e certamente de meu pai, Vosmecê não precisa se preocupar em levar todos aqueles objetos de altar para Belém. Pode erguer aqui mesmo nova igreja e fazer missão. Abriremos mão dessas terras em favor da Companhia de Jesus? Todos sabem que é grande desejo dos jesuítas continuarem aqui o trabalho do Padre Antônio Vieira. E que troco seria para o governador e todos aqueles mercenários comerciantes do Maranhão e Grão-Pará? Eles alimentam o verdadeiro ódio pelos jesuítas, não é mesmo? Índios evangelizados não podem ser escravizados. Mais missões, mais evangelizações e menos escravos para eles. Pois então, ajude-me no meu intento de buscar Catarina. Buscar onde? Vosmecê não sabe onde encontrá-la. Maria José sabe. Me conduzirá até a grande aldeia Mapuá. Foi por isso que Padre Tiago me aconselhou a trazê-la. Sabia, padre, que se não fosse os tristes acontecimentos do Arucará, ele mesmo estaria aqui para seguir comigo na busca por Catarina? Eu não duvido. Mas eu não tenho a mesma coragem dele. Mas tem a mesma obrigação de servir pela fé. E depois, Mapuá não atira suas flechas em mulheres e nem em padres. Pelo menos quando estão de vestido como Vosmecê. Boirá e Naê foram fracas, deixando mais brancos entrarem no pau cruzado. Mas uma hora vão sair de lá e os expulsaremos de vez. E Nair quer ir lá. Tudo é terra Mapuá. Cacique Emberê foi para a grande aldeia. Deixou Boirá tomando conta da terra dos mortos Mapuá. É Boirá quem diz o que se faz agora. É Boirá quem diz o que se faz?
Sim, é Boirá quem diz o que se faz. Se é Boirá que diz o que se faz, então... Então, Então Inaê vai logo destripar e assar a caça pra nós comer. Vamos, homem. Vamos não só para ficar olhando. Vosmecê ainda um padre muito jovem. O Arucará foi minha primeira missão. Parecia que tudo ia ser muito lindo por lá. Fazíamos um excelente trabalho. Mas deu no que deu. Mas cá estou firme, como um jesuíta deve ser. Não se mostra muito contente. Da minha condição de missionário estou. Mas são tempos difíceis. Perdemos uma missão e vários padres. E o governador quer toda a companhia fora do Maranhão. Coloquem tudo aí dentro. Precisamos ir embora. Depois repartiremos tudo. Faça o que eu tô mandando, seus imundos! Tem medo. De que teria? Vosmecê me vê em algum perigo? Minha pergunta foi sem sentido, já que o padre, sendo homem de fé, haverá de vencer qualquer desafio que aparecer à vossa frente. Certamente. Isso fica. Como é que é, capitão? Tudo isso aqui é nosso. Terá que ser repartido por igual. Cada um terá o seu. Mas isso fica. É uma peça santa demais. Não pode ser levada como se fosse qualquer ouro. Ora, capitão, o senhor perdeu o juízo? Fique sabendo de uma coisa. Vou pegar o que me pertence e vosmecê faça o que quiser com o que é seu. Não me demorarei aqui nessa província. Tão logo tenha condição, retornarei para a corte. Me surpreende. Pensei que contaríamos com sua cooperação para a evangelização desses povos. Uma jovem de educação tão elevada muito poderia fazer por essas almas que precisam do batismo para se tornarem cristãos e súditos de Sua Majestade. Cuidar de almas? Nascivo para isso, padre. Seus miseráveis! Quem mandou tocar nesses objetos? Coloquem tudo no baú! Devolvam agora! Esse ouro é nosso, capitão. A missão queimou. Com esse ouro ficaremos ricos. Poderemos voltar para Portugal, rever nossos parentes e sair desta terra de selvagem. Capitão. Já falei o que devem fazer. Coloquem tudo no baú. Não faça isso, capitão. Esse ouro, essa prata, é tudo nosso. Tem para vosmecê também. Mais uma cova no engenho dos Brancos.
pássaro da morte. Vem, pássaro da morte. A terra Mapuá não te quer. Embotira! Bom, tu levas aí e eu levo o saco. Tá melhor comigo. Vamos logo no rumo da praia que é melhor. Vamos, vamos, não dá certo. Que voz você faz? Veja, o mais importante é isso. O restante tem valor, mas o que prevalece é o ouro. Aqui não. Aqui o invólucro do santo corpo de Deus. Deixem que leve o resto, Isabel. Ora, padre, ouro não vale o risco, mas uma vida sim. Então aquiete-se um pouco mais.
Me consiga água. Os brancos malvados estão pisando fora do pau cruzado. As armas do branco sangram Inaê. Boirá. Inaê não vai mais para a grande aldeia Mapuá. Mas ela fica feliz que antes que a sua luz se apague, ela pode ver mais uma vez os olhos de sua irmã, a guerreira mais corajosa de todas as Mapuá. Inaê é a grande guerreira Mapuá e a melhor caçadora. Inaê vai com Borá para a grande aldeia do nosso povo. Não, Boirá. As pernas de Inaê já não caminham. Chegou a hora de Boirá pintar Inaê para a sua última trilha. Que tenha uma vida longa e seja um grande guerreiro. O curumim que Boirá carrega na barriga. Preciso tirar isso de dentro de Voz Mercê. Espere um pouco. Isso vai doer muito, Maria José. Agora vamos acabar com esse sangramento. Mas você se arriscou muito hoje. Não tem medo de morrer? A morte não mete medo de Botira. Medo ela teria. Viver com medo. Se vivesse no medo, ela seria o quê? Uma anta? Um pássaro sem ninho? Uma onça sem a outra? Um papagaio solitário? Nada disso, Dona Isabel. Eu sou uma guerreira Mapuá. As guerreiras do meu povo nunca fogem do inimigo. Branco nunca teve o prazer de ver um guerreiro Mapuá correr. As armas do branco não metem medo no povo primeiro dessa terra. Eu sou uma guerreira Mapuá. Não posso fugir do inimigo. A Branca não precisa cuidar de Botira. Porque ela se cuida sozinha. Sei que se cuida. Esse buraco no seu braço mostra bem isso.
Mas você precisa amanhecer boa, Marinha. Nem que seja só para indicar o caminho para o lugar onde está minha irmã. Mas me separar isso, não é, Maria José? O que Vós Missê pretende fazer agora? Mesmo que antes. Com o sol seguirei para onde ir Mapuá. Vossa guia está sem condições ali naquela rede. E sua guarnição se foi levando os pertences da igreja. Insistir na busca por sua irmã é procurar a morte. Procurar a morte? Ela é quem nos persegue, jovem padre. Transvestida de tempestades, gripes, pestes, de víboras, mercenários lunáticos por ouro, insaciáveis comerciantes, governadores maldosos, de índios indomáveis, insubordinados por nossa presença na terra que antes fora somente deles. Sei que minha situação não é uma das mais favoráveis, mas se algum dedo de prosa eu busco, é com a vida. A vida de minha irmã Catarina. Espero que não se importe. Peguei no engenho. Vejo que Vós Missê chegaram a fabricar excelentes bebidas por aqui. Aguardente de boa qualidade. Eu mesma cheguei a cortar e ajudar na moeção da cana. Mas mesmo que tenha trabalhado na fabricação, Vós Missê ainda é muito jovem para beber este líquido com quem o bem não tem parte. A Vós Missê que não cabe beber, pois é um padre e deveria se comportar como tal. Vós Missê não é desse tempo mesmo. É de outro bem à frente, onde as mulheres não são sombras. Elas são luzes dos homens. Naritama, umay guirini wikaimanos. Naritama, umay guirini wikaimanos. Murayu suka, tuyu kamuki, chiwai pituna, iau ashima. Inekanuara tuiuka muki waikiachi. Inekanuara tuiuka muki waikiachi. Ikiri mais sangara ikiri. Mais sangara virini. Ikiri, mais sangara, ikiri, mais sangara, virini. Boirá, o tempo de espera pela volta do amigo Pajé Brancos chegou ao final. Agora Boirá tem que expulsar todos os estrangeiros e derrubar o pau cruzado. Boirá, faz muito tempo que as águas dos rios banharam e secaram a terra dos Mapuá. Desde que deixamos o grande pajé dos brancos plantar o pau cruzado na terra onde nascemos. Mas ele não vai mais voltar. Na terra Mapuá não tem mais lugar seguro para quem nela não tiver nascido. Toicoxa, Irumo, Tupanheté. Aí o irmão mestre perguntou: cadê o que estava aqui?
Ninguém sabe? Ninguém viu? Comi, irmão, mas estava escuro. Não deu pra ver. Não deu pra ver. São atitudes de um padre em formação? São. São janelas para a alma, minha querida Isabelle. Se tudo for levado com a seriedade que se espera, como poderia um jovem como eu, recém-desmamado, polido no mais fino trato de Lisboa, suportar tamanha missão? Se os olhos não forem desviados, como não ver que nem sempre a missão é tão nobre como a encomendada? Então é uma alma em tormento. Quem tem alma devidamente pacífica? Os cegos. Os que se recusam a ver? Como não ver que por onde a cruz da vida passou, o rastro que ficou foi de morte? De morte? Sim. De morte. No México, milhares e milhares de mortos. Povos inteiros destruídos sob as ordens daqueles que deveriam promover a vida. O Evangelho chegando ao novo mundo. E a morte se espalhando. Espalhando como um sinal da chegada da cruz. Mas se a cruz era a redenção, se o Cordeiro se deu para que ninguém mais precisasse ao flagelo padecer, a quem servem os empunhadores da cruz do novo mundo? Aos cruéis que ao Filho do Altíssimo pregaram lá? Ou aqueles que pela mesma cruz foram libertos? Devo ser eu, carregador da cruz da morte ou da vida? Da morte ou da vida, linda Isabelle? Devo prender-me às lições ou seguir o meu ímpeto mais profundo? Que te direi? Que palavras minhas te acalentariam em tal tormento? Palavra alguma. Nesse inferno que estou, só eu posso encontrar a chave. Fomos até a praia e não achamos os botes. Hoje você vem conosco para mostrar onde estão. Cadê Maria José? O que fizeram com ela? E lá sabemos onde estão de evadia. Farei o que preciso. Mas cadê Maria José? Essa desgraçada fugiu de nós, desde ontem. Mas você vem conosco para mostrar onde estão os botes, para sairmos desta terra dos infernos. Isabelle! Isabelle!
Então chegou tua hora, Isabelle. Agora verás o fruto de tua teimosia. O que tinha de retornar à terra dos Mapuá? Por que você é tão teimosa? Agora será mais uma vida perdida nessa mata. Para quê? Para nada. Quem é Voz Mercê? O que quer? Quem é Voz Mercê? Qual o seu nome? Dizem os mais velhos que aqui tinha um grande pajé branco que era amigo do nosso povo. Boirá nunca viu um estrangeiro que não seja inimigo, que não queira dominar a terra, acabar com os Mapuá. Sou Isabelle. Como é seu nome?
Por que Vosmecê está aqui? Porque aqui é terra Mapuá. Os Mapuá não passavam embaixo do pau cruzado, porque era lugar de amizade com o grande pajé branco. Mas agora, os mais antigos de todos os Mapuá disseram a Boirá que a terra onde nascemos não pode mais ser pisada por estrangeiros. Eles só trazem morte para os Mapuá, assim como levaram para os Boca, os Formigas e os Aruã. Por isso Boirá veio, para dizer à mulher branca que vai embora agora, enquanto ainda pode. Boirá? Então seu nome é Boirá? Sou Isabelle. Não sou sua inimiga. Não quero o fim do seu povo. Eu quero a paz com os Mapuá. A paz para o nosso povo é os estrangeiros voltarem para o lugar de onde vieram. Só Yandara, a cunhã branca que virou Mapuá, era amiga de Boirá. Morava na mesma cabana, pescava no mesmo rio e guerreava contra os invasores. Catarina? A cunhã branca? Então Vosmecê a viu. Sabe onde ela está? Me leve até Catarina. Eu preciso encontrá-la. Me leve até ela. Ou pelo menos diga-me por onde ir. Meu Deus, esta criatura age em febre. Catarina! Catarina! Venha comigo, Catarina, venha. Eu nem sei quem é Catarina. Sou Yandara. Yandara Mapuá. O que devo eu fazer para que voltes a ser quem era Catarina? Vosmecê não pode ficar nesse mundo de selvagem para sempre. Catarina! 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 O que procura os olhos da cunhã branca não pode ser mais visto. Catarina estava aqui agora mesmo. Para onde ela foi? Cadê tu, Catarina? Não te escondas. Chega de brincadeira, minha irmã. Me ajude a encontrá-la, pelo amor de Deus.
Não posso deixar que se vá para longe novamente. Catarina! A Branca só vê o que está dentro da cabeça dela, não o que está na terra. E Andara não existe mais. O brilho dos olhos dela foram apagados por outros brancos malvados. Os olhos de Catarina se apagaram. O que você fala? Catarina morreu. É a febre que ainda toma conta do juízo de Boirá. Volte para a coberta enquanto buscarei por Catarina. Oh, minha irmã. Por que te foste outra vez? Não adianta chamar. E Andara não existe mais na terra dos Mapuá e em nenhum outro lugar da terra dos brancos. Sua luz foi apagada desse mundo. E você insiste que Catarina morreu? Entre os Mapuá, a Branca foi Andara. Boirá viu a luz de Andara ser apagada por brancos malvados. E Andara guerreou ao lado de Boirá e de Nair. E Andara morreu, mas os Mapuá vingaram a morte de Andara. E agora ela tem seus ossos perfumados e guardados na Igaçaba, enterrada funda na terra Mapuá. Iki usumu kinesa isu nanirura ikua uata usuta ukiria chisuchiuki usuta ukiria chisuchiuki indahioni tonakanata Ikisani saisu Ikisani saisu Ikisani saisu Ikisani saisu. Então não estás além da minha própria cabeça, Catarina. É por minhas loucuras que te vejo. E esse resto de engenho ainda existe? Este resto de engenho ainda existe? O que fazes aqui, Isabelle? Por que não foste com teus pais para Lisboa? Caraioaetá, Tapuia Caçaçara, Uatari, Kuai, Caaru Piramê, Irecore Mapuá, Iepe, Umuarani, Inirama. Careuaetá, Tapuia Caçaçara, Uatari, Kuai, Caaru Piramê, Irecore Mapuá, Iepe, Umuarani, Inirama.